O estudo bíblico de Gênesis 2 enfoca principalmente a formação e o início da vida humana no mundo criado por Deus. Esse capítulo introduz o tema da história dos céus e da terra. Além disso, Gênesis 2 também serve de preparação para o relato da provação e queda do homem. Gênesis 2 contém o registro de um período muito remoto da história da humanidade. Nesse tempo, o primeiro casal ainda habitava o jardim do Éden. O pecado ainda não havia contaminado a natureza humana. Os três primeiros versículos de Gênesis 2 fazem parte de uma continuação natural do capítulo 1. Esses versículos declaram que toda a obra da criação foi concluída por Deus e que no sétimo dia ele descansou de tudo o que fizera. Há uma ênfase muito grande nestes versículos acerca do término da criação. 4 vezes o autor bíblico faz questão de afirmar que Deus concluiu toda a sua obra. Isso significa que todos os processos que ocorrem no universo não implicam numa continuação da criação, mas na verdade de que Deus sustenta continuamente a criação que está completa. Também é importante entender que a afirmação de que Deus descansou no sétimo dia não significa que ele estava cansado. Essa afirmação é mais um indicativo de que de facto Deus terminou completamente o seu trabalho da criação do mundo. Além disso, ao descansar no sétimo dia, Deus estabeleceu um padrão para o ciclo de trabalho do homem, mostrando a necessidade do descanso. Esses versículos do capítulo 2 de Gênesis expressam de uma forma muito mais detalhada a criação do homem e da mulher em relação ao capítulo 1. É como um relato expandido acerca do que ocorreu no sexto dia da criação e a partir dele. Por isto, o escritor de Gênesis diz: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. É interessante notar a forma com que o escritor se refere a Deus nesse versículo. Ele escreve Senhor Deus. No original, o que se tem são os termos Yahweh, o nome pessoal de Deus na aliança, e Elohim, um termo muito utilizado no Antigo Testamento para designar Deus como o soberano Criador. A combinação desses nomes mostra que o Criador de todas as coisas é também o Deus da aliança com Israel. Em Gênesis 2, o escritor retrata Deus como um mestre artesão no processo de criação de sua obra de arte, à qual ele dá vida. Assim, ele diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida. A expressão soprou é uma figura de linguagem que representa a atividade criadora do Espírito de Deus. Como resultado, o homem passou a ser alma vivente. Esse versículo também derruba qualquer tentativa de conciliar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico. Gênesis 2, 7 diz que o homem passou a ser alma vivente. Perceba que o texto não diz que um ser vivente se tornou homem. Não houve um processo de evolução. O texto bíblico claramente afirma que o homem não é formado de vida pré-existente. Além disso, distintamente de todas as outras criaturas, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em seguida, o texto bíblico de Gênesis 2 diz que Deus plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem. Esse jardim contava com tudo o que o homem necessitava para ter uma vida feliz e de plena comunhão com Deus. Mais uma vez, o escritor utiliza a repetição Senhor Deus. E isso está totalmente em harmonia com o que vem a seguir. Foi naquele paradisíaco jardim que o homem foi colocado à prova. Deus testou a obediência do homem em suas obrigações pactuais. Nesse contexto, duas árvores aparecem no centro desse teste. A primeira era a árvore da vida. A segunda era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,18 enfoca diretamente a criação da mulher. Atualmente, algumas teorias baseadas em antigos folclores judaicos tentam dizer que a mulher de Gênesis 2,18 não é a mesma da de Gênesis 1,27, mas obviamente essas teorias não encontram nenhuma base na palavra de Deus. Gênesis 2,18 mostra simplesmente o processo de criação da mulher de um modo mais detalhado. Esse versículo revela que inicialmente, ainda no sexto dia da criação, havia uma deficiência no estado de vida do homem. Faltava-lhe uma auxiliadora. Isso significa que sem a mulher o homem estava incompleto
incapaz de cumprir a tarefa de multiplicar-se e exercer domínio sobre a terra. O homem foi criado primeiro, e biblicamente isto lhe confere a posição de líder social. Porém, o termo auxiliadora não implica numa inferioridade da mulher, mas numa inadequação do homem. Gênesis 2 termina com a dádiva do matrimónio. No capítulo 1 de Gênesis, ao falar da criação do homem e da mulher, o foco está em sua sexualidade, expressando sua capacidade de procriação. Já em Gênesis 2:25, o foco está no relacionamento social. Marido e esposa devem construir o seu próprio lar. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.